Feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos. Gostaria de pedir a você, compartilhe o nosso canal, clique aí no sininho para que você seja notificado das novidades do canal. Como nós falamos na semana passada, nós estamos estudando o livro de Deuteronômio e nós exatamente concluímos mostrando a relevância no final ali da história de um grande homem, que a Bíblia diz que foi o homem mais manso da terra, um dos homens que tem uma vida extraordinária e que eu e você também temos uma vida extraordinária para a honra e glória de Deus, que possamos ser uma bênção, como foi Abraão e como foi Moisés. E na lição número 2 nós iremos estudar a lição da história de Moisés. Eu convido você agora para fechar os olhos e orarmos a Deus. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Que tu venha abençoar a todas as pessoas que estão nos acompanhando, que as tuas bênçãos sejam sobre a vida de cada uma delas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu gostaria de chamar você agora para recapitularmos a lição número 2, que é a lição da vida, da história de Moisés, e o texto para memorizar está exatamente em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Seja qual for a minha e a sua vida, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer coisa que seja para a honra e glória de Deus, porque tudo vem de Deus. A vida, a saúde, todas as coisas provêm do nosso Deus. E no primeiro discurso contido no livro de Deuteronômio, Moisés revisa a história de Israel e nos lembra da forma como Deus se comportou durante os últimos 40 anos que o povo passou no deserto, a intervenção de Deus a cada momento. Quando os filhos de Israel estavam prestes a entrar em Canaã, Moisés lhes deu uma lição histórica, tema que se repete em toda a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia vai repetindo e nos dando, através dessas histórias, maneiras de nós compreendermos e nós termos fé no Deus que atua na historicidade da vida humana. Lembre-se do que o Senhor fez por você no passado. E isso não deve se afastar da minha mente, do meu coração. Lembrar que o Deus que fez pelo seu povo no passado, abriu o mar vermelho, alimentou o povo com maná, o Deus que transformou águas amargas em água doce. Esse Deus, ele tem poder para fazer coisas maravilhosas. Eu não posso esquecer do Deus esse Deus fez comigo e contigo no passado. Meus queridos, nós deveríamos atentar para esse conselho, considerando que estamos na fronteira da Terra Prometida. Eu gostaria que nós visualizássemos agora na Terra o que o livro Eventos Finais de Ellen White, na página 72, nos diz. Vem comigo na leitura. Ao recapitular nossa história, revendo cada passo do progresso até o momento atual, encho-me de admiração por Cristo e de confiança nele. Como o meu líder, nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e com os seus ensinos e de seus ensinos em nosso passado. Então a história nos mostra que hoje no presente nós devemos confiar em Deus. Eu não posso me esquecer do Deus do amor, do Deus da bondade, do Deus da misericórdia. O que nós poderíamos perguntar? O que Deus fez com o povo de Israel e com as nações dos quais ele teve contato? Deus, ele fez maravilhas por meio do seu povo. Deus queria que o seu povo fosse uma bênção para as nações que estavam ao seu redor, né? E aquele povo que fez contato com Israel, aqueles que quiseram ser abençoados foram. Aqueles que não quiseram a bênção, infelizmente veio a maldição. Quando termina o livro de Deuteronômio, o que é que Deus diz? Eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Essa é a maior escolha que eu e você nós devemos ou deveríamos fazer em nossa vida. E, meus queridos, o primeiro tópico da lição fala sobre os mistérios de Moisés. Êxodo capítulo 32, versículo 32. Agora, pois, perdoa o pecado, senão risca-me, peço-me do teu livro.
esse texto que nós acabamos de ler é importante, porque depois de ouvir da boca do próprio Deus as palavras, não farás imagem, os israelitas construíram um bezerro de ouro e o adoraram. Ou seja, o povo caiu no pecado da idolatria, mesmo sabendo e conhecendo que a mão poderosa de Deus os segurou durante toda a sua caminhada no deserto. Agora eles recaem no pecado da idolatria. E diante desse pecado, Moisés veio diante de Deus para interceder pelo povo. Ele pediu a Deus que ele carregasse, que a tradução significa o seguinte, que Deus perdoasse o povo diante dos pecados da idolatria que eles tinham cometido, de desconfiar de Deus, de não acreditar em Deus. Foi precisamente isso que Deus fez quando na cruz ele carregou sobre nós todos os nossos pecados. Moisés, ele pediu, no texto que nós lemos, Moisés ele pediu que que recaísse sobre ele os pecados do povo e que Deus os perdoasse. Mas, meus queridos, né, a porta da salvação está aberta para todo ser humano. Agora, eu não posso salvar você, você não pode me salvar. Eu posso contribuir para que você conheça o Deus do amor, o Deus da salvação, que nos deu Jesus Cristo para nos salvar. Agora, a salvação, ela é individual. Em seu papel de intercessor, Moisés foi um precursor do verdadeiro intercessor, Jesus Cristo. Ou seja, Moisés estava intercedendo pelo povo. E só existe um intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E Moisés ali cumpriu um papel, que era o papel que Cristo haveria de cumprir na realidade, no futuro que haveria de vir. Onde Moisés aqui está intercedendo pelo povo, pedindo a Deus para Deus perdoar o pecado do povo. Vamos agora à primeira pergunta. Diante do pecado da idolatria do povo de Israel, o que fez Moisés diante de Deus? Assinale a alternativa correta. Pergunta, letra A. Moisés intercedeu a Deus pelo povo. Letra B. Moisés pediu a Deus para Deus destruir o povo. Qual a resposta correta? Exatamente a letra A. Moisés intercede a Deus pelo povo diante dos seus pecados. Vamos ao segundo tópico, profecia cumprida. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 3. No ano 40º, no 10º mês, no primeiro dia do mês, falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que Jeová lhe havia ordenado, com relação a eles. Meus queridos, que texto interessante, né? Quando os israelitas se recusaram a entrar em Canaã, Deus os puniu a vagar no deserto por 40 anos. Um por cada dia que os espiões espiaram a terra. Exatamente 40 anos depois daquele momento, Deus levou Israel de volta aos portões de Canaã. Deus é poderoso para cumprir com toda a precisão o que ele prediz. E Deus estava ali prometendo para eles, depois de 40 anos, que eles haveriam de entrar, se eles quisessem, se eles desejassem. Mas a geração que recusou, infelizmente, não pôde entrar. Isso nos ensina não só a presciência de Deus, mas que Deus está no controle da história da humanidade. E se Deus está no controle da história da humanidade, Ele está se intervindo para a minha e para a sua salvação, para o meu e para o seu êxito, seja qual for a circunstância e a adversidade que você esteja passando. Deus é contigo. Nós podemos confiar plenamente em Deus. O Senhor te segura com os braços fortes dele. Vamos à segunda pergunta. O que nos revela o cumprimento das profecias? Assinale a alternativa correta. Letra A. Deus está no controle da história. Letra B. Deus entregou ao homem o controle da história. Qual a alternativa correta? Deus está no controle da história. Isso é importante e relevante nós sabermos e nós compreendermos. Vamos ao terceiro tópico. 1000 vezes mais numerosos. O texto para refletir nesse tópico se encontra em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 11. Vem comigo na leitura. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente ainda 1000 vezes mais do que sois e vos abençoe como vos tem falado. Eita, que coisa, que bênção, que Deus maravilhoso, que Deus grandioso, aumentando as bênçãos do seu povo. Deus vinha abençoando Israel durante 40 anos de peregrinação, conforme nós já mostramos aqui. Moisés desejava que eles pudessem continuar
a ser abençoados por Deus em Canaã, 1000 vezes mais do que fora durante o período do deserto, e que se tornassem muito mais numerosos, muito mais abençoados. Que coisa maravilhosa! Mas para administrar adequadamente as bênçãos, eles precisavam de quê? De organização. Tem muita gente que é desorganizada na vida familiar, em casa, no trabalho, tem uma vida totalmente desregrada. E o povo de Deus precisa ser organizado. A organização envolve um corpo unificado, com pessoas cumprindo vários papéis de acordo com seus dons. Dessa forma, as bênçãos de Deus podem ser administradas da melhor maneira possível. E, meus queridos, se nós não nos organizarmos, se nós não tivermos em nossa vida o controle, a organização em todos os aspectos da nossa vida, nós vamos tropeçar em nossas próprias pernas. Deus quer que, como igreja e como povo, nós sejamos um corpo unificado, organizado, para que as bênçãos de Deus sejam derramadas em nossa vida. Vamos agora à terceira pergunta. O que é necessário para administrarmos as bênçãos de Deus? Assinale a alternativa correta. Letra A, a organização de um corpo organizado, desenvolvendo dons. Letra B, a organização sem a necessidade dos dons. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra A, a organização de um corpo unificado, desenvolvendo dons. Vamos agora ao quarto tópico da lição. Deus perdoa. Em Números, no capítulo 14, versículo 19, diz o seguinte: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste este povo, desde a terra do Egito até aqui. Que intercessão de Moisés, né? Pedindo pelo povo que ele tanto amava, que ele tanto gostava, do qual ele tanto se dedicou. E, portanto, quando se recusaram a entrar em Canaã, Deus decidiu destruir Israel. Novamente, Moisés intercedeu pelo povo diante de Deus. Deus aqui está intercedendo, pedindo até que o nome dele fosse retirado do livro da vida. Deus disse: não, eu não vou retirar o seu nome do livro da vida. O do livro da vida vai ser retirado de quem não quer ser salvo. Por melhor que você seja, por mais bem e amor que você tenha ao seu filho, ou por seu esposo, ou por sua esposa, seja quem for da sua família, a gente não vai salvar ninguém contra a vontade da pessoa. A decisão da salvação é algo individual. E, portanto, as nações vizinhas sabiam como Deus tinha trazido Israel do Egito. Eles estavam conscientes. Se ele os destruísse agora, Deus seria questionado, né? É exatamente onde Moisés levanta. Se Deus tinha conduzido o povo até agora, e se Deus destruísse o povo agora, uma vez que o Senhor não podia colocar este povo na terra no qual ele havia jurado a eles, ele os matou no deserto. Esse seria o pensamento prevalecente. Portanto, daí é que Moisés ele intercede a Deus pelo povo, para que Deus preserve pelo povo. Só perdoando-os poderia se tornar uma luz pelas nações. E o Deus do amor, o Deus da bondade, o Deus da misericórdia, pela intercessão de Moisés, mais uma vez perdoa aquele povo. Deus deve ser glorificado em seu povo. A glória, a bondade, o amor e o poder de Deus devem ser revelados em sua igreja, em seu povo, através do que ele fez, do que ele faz e do que ele fará. Nós vivemos pela fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. E é nessa fé que nós devemos acreditar que Deus está atuando na história para preservar o seu povo. E, meus queridos, que eu e você, assim como Moisés, sejamos um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida das pessoas. Como Moisés abençoou os filhos de Israel, como Moisés, com amor, com paciência, com muita prestimosidade, ele cuidou daquele povo, ele intercedeu a Deus por aquele povo. Vamos agora à quarta pergunta. Quando Deus decidiu mais uma vez destruir Israel, o que Moisés fez? Assinale a alternativa correta. Letra A, Moisés novamente intercedeu pelo povo. Letra B, Moisés rogou a Deus para a destruição do povo. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra A. Moisés novamente intercedeu pelo povo. Que coisa maravilhosa, né? Moisés intercedeu pelo povo, né? E que nós também possamos interceder, orar pelas pessoas. Não vamos acreditar que seu filho já está perdido, seu marido, sua esposa, seja quem for, está perdido. Não. Clame e rogue a Deus, que Deus pode tocar através do Espírito Santo e essa pessoa será resgatada.
Agora, claro que a salvação é individual, a decisão cabe a cada pessoa individualmente. Vamos agora ao quinto e último tópico, Deus castiga. Gênesis capítulo 15, verso 16. Na quarta geração, os seus descendentes voltaram para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Bom, o que é que nós poderíamos extrair desse texto e desse tópico? Guerra, morte, destruição. Este é o outro lado da conquista da terra prometida. Algo que já havia começado com os territórios de Seom e de Og. Porque Deus autorizou o massacre de todo o povo. Gostaria de explicar alguma coisa, porque alguns dizem que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Que o Antigo Testamento, Deus era um Deus cruel, é um Deus de morte, e que o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. De maneira nenhuma. Porque nós vivíamos sob um governo teocrático, onde o amor e a bondade de Deus era prevalecente. E aqueles que não aceitavam o amor e a bondade de Deus, Deus autorizava que o juízo para aquele povo fosse realizado através das mãos do seu povo. Porque Deus era o árbitro supremo, porque era um sistema teocrático. E nós não vivemos mais no sistema teocrático, porque naquele momento Deus que é amor, bondade e misericórdia, esse Deus também é juízo. E nesse contexto de hoje nós não vivemos um sistema teocrático. A maioria dos governos ao longo da história foram tiranos, foram maus governos em toda a história mundial. Então não vivemos mais em uma teocracia em que existe um povo de Deus para que ele seja o instrumento de Deus até para executar o juízo. E lembremos de uma coisa, que a Bíblia nos fala que existirá também o juízo final. E infelizmente, no juízo final, as pessoas que não aceitarem a salvação, elas serão destruídas pelo fogo do juízo final. Entenderam por que Deus autorizou o massacre? Antes de permitir a guerra, Deus oferecia paz, Deus oferecia bondade, Deus oferecia perdão. Recusando-se a aceitar o perdão, a bondade e a paz oferecida por Deus, esses povos selaram o seu destino. E o povo de Israel foi um instrumento nas mãos de Deus para executar esse juízo. Portanto, a história posterior nos ensina que as nações e os indivíduos que mostraram respeito a Deus e confiaram nele foram salvos da destruição. Por exemplo, Raabe e os Gibeonitas. Raabe era uma pessoa que não tinha uma vida, era uma prostituta, morava das muralhas de Jericó, mas ela aceitou a bondade, o perdão, o amor de Deus. Os Gibeonitas também. Então, quando a pessoa, independente do pecado dele, quando ele aceita Deus, Deus perdoa e Deus enxerta, Deus coloca fazendo parte do seu povo. E na genealogia de Jesus, nós encontramos exatamente essa mulher chamada como Raabe, porque Jesus ele vem de uma genealogia que tem todas as etnias, todos os grupos. Vamos agora à quinta e última pergunta. Por que Deus autorizou o massacre dos inimigos? Assinale a alternativa correta. Letra A. Deus ofereceu paz. Recusando-se a aceitar essa paz, esses povos selaram o seu próprio destino. Letra B. Deus queria que os israelitas fossem uma potência militar. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra A. Deus ofereceu paz, ofereceu perdão, e quem se recusasse a aceitar, infelizmente, ele selava o seu destino e o povo de Deus era o instrumento nas mãos de Deus para executar o juízo. Meus queridos, muito obrigado por mais uma vez participarmos do estudo dessa lição, entendendo o ministério desse servo de Deus Moisés e a necessidade que nós temos de também, assim como Moisés intercedeu pelo seu povo, que nós possamos interceder pelas pessoas, clamar a Deus para que as pessoas aceitem a bondade, o amor, a graça e o perdão e a salvação de Deus. E que nós possamos garantir a salvação, que nós possamos garantir que nosso nome permaneça no livro da vida do Cordeiro. Que o Senhor da graça, o Senhor do amor, da bondade e da misericórdia esteja com todos nós. Convido você agora, neste momento, a fazermos uma oração. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento que nós passamos aqui estudando esse livro maravilhoso de Deuteronômio, entendendo as lições de Moisés, para que o povo encontrasse o descanso, para que o povo encontrasse a paz, a salvação em Deus, para que a história pudesse ser conhecida pelo povo como exemplo, para que assim eles pudessem caminhar junto de Ti. Que nós possamos receber esses exemplos, esses ensinamentos, para continuarmos firmes e constantes
e sempre abundantes na tua obra. Em nome de Jesus. Amém.